Olá, irmãos e irmãs, amigos queridos, querida família da fé. Muito bom a gente estar aqui novamente, tomando esse cafezinho. Eu espero que você tenha acabado de coar um cafezinho aí. Talvez você deu tempo de fazer um pãozinho de queijo, uma broa, ou mesmo só um pãozinho mesmo com manteiga, já está bom demais. Mas a intenção do nosso Sal Expresso é a gente poder tomar esse café junto, né? Relembrando nossos momentos aqui antes do culto, né? Tanto de manhã quanto da tarde, aquele lanchinho gostoso. A mesa para nós faz tanto parte daquilo que a gente é como igreja, né? Tão importante, por isso mesmo, esse momento aqui do Sal Expresso, esse momento de bate-papo gostoso, para tentar, né, assim, amenizar aí a saudade daquele tempo nosso aqui, antes da gente começar o nosso louvor no nosso culto. Na verdade, não é nem antes de começar o culto, porque isso faz parte do nosso culto, né? Lá em Atos, a palavra de Deus diz que eles perseveravam na oração no partir do pão. Então, partir do pão faz parte da vida da igreja, por isso faz parte da liturgia dos nossos cultos. E hoje, a gente tem uma surpresa muito grande, que nós estamos recebendo a nossa irmã querida Camila, né? Camila do Denis, a mãe do Pedro e da Natália. Isso. Muito bom receber a Camila. A Camila está cheia de testemunho para compartilhar com a gente aqui do que tem sido esse tempo, né, de isolamento na vida deles. Camila, vamos começar falando um pouquinho, antes de entrar nos testemunhos com relação lá aos vizinhos, a nossa série, mas falando um pouquinho como é que você está, como é que está a sua família nesse tempo de isolamento, como é que vocês estão lidando com isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Nós temos estado na fazenda, né, desde quando começou a pandemia, então nós decidimos estar lá por conta das crianças como opção, né? Mas o que tem mais afetado para nós são as relações, porque nós estamos muito focados assim, no nosso dia a dia, faz parte da nossa família, as relações, a comunhão, nossa casa é sempre muito cheia. Quem conhece e anda com a gente sabe que isso é muito verdadeiro, né? Conheço demais, aquela varanda gostosa na sua casa cheia de fruta, né? Cheia de fruta. Eu já fruta. participei de muitos momentos maravilhosos ali. É verdade, e cheio de muita gente, né? Então, assim, isso faz muita falta para a gente, né? Só que a gente tem, assim, tentado lidar com isso, né? Em outras comunicações, né? Por telefone, conseguindo ver as pessoas, né? E isso ajuda um pouquinho, né? No nosso dia a dia, né? Todos nós, né, Camila? Eu acho que uns mais, outros menos. Aqueles que têm um pouco da característica mais caseiro, talvez estejam sentindo menos. Mas a verdade é que todos nós estamos sentindo demais, né? Estamos tendo que reaprender a viver em muitos sentidos, né? E um dos aspectos bons nisso é cada vez mais a gente valorizar a nossa comunhão, né? Quando a gente estiver liberado para novamente se encontrar, a gente estimular isso, dar mais valor na nossa comunhão. Porque às vezes a gente fica com aquela preguicinha, né, de receber alguém em casa, de fazer uma comidinha, uma janta, que eu sei que não é o seu caso, né? Eu sei que na casa de vocês têm isso como um princípio de vida, e sempre a casa de vocês está cheia, e sempre a mesa com coisas gostosas, e muita gente ao redor da mesa, né? Mas vamos falar um pouquinho daquilo que tem sido a experiência sua agora. Nós terminamos a nossa série, né? Não se aproxime, seja próximo, e a gente, durante um mês, nós fomos passando alguns desafios, algumas tarefas práticas, para que a igreja pudesse aplicar a palavra de Deus de uma forma prática, né? Com os vizinhos, com o seu próximo. Então vamos falar um pouquinho como é que tem sido essa experiência para vocês. Nós já temos uma experiência boa assim, de convivência com os vizinhos, não com todos, temos uma relação muito próxima com alguns, de amizade mesmo. Mas com essas tarefas de casa, né, que após o culto, eu falei assim, vou ser mais intencional, então eu vou aproveitar isso e vou ser mais efetivo nessas relações, porque a gente passa na casa um do outro, a gente entra dentro de casa, dá um tchau, você fala um oi, mas a gente não é... As pessoas não conhecem a nossa vida e você não conhece a vida das pessoas, né, no dia a dia. Então, eu falei, eu vou ser mais intencional. E aí, com uma vizinha que eu gosto muito, que é a Marcelene, que inclusive ela deve estar nos acompanhando, depois dá um oi aí, viu, Marcelene? Ah, que joia! Olá, Marcelene. E aí, eu levei para ela um kit de máscara, porque o Denis comprou algumas aqui, né, e estava com bastante em casa, eu falei, vou levar para ela, porque ela tem um comércio, ela faz alguns bolos maravilhosos, que inclusive eu fiz uma ação ontem com os bolos dela, ainda vou contar. E aí eu levei para ela essas máscaras para poder abençoar ela. E aí eu compartilhei o link do culto com ela, né? E eu falei assim,
Marcelene, vou deixar como opção para você, né, para você assistir, né, se você não estiver assistindo em outro lugar, para você ficar como opção. E aí, no outro dia que eu fui entregar a máscara, ela falou assim, Camila, eu me senti impactada com o tema, porque foi falado sobre o amor, um dos cultos, e ela falou assim que ficou impactada por ver como que realmente nós vivemos esse amor, como que realmente é efetivo, porque ela teve a oportunidade de conhecer alguns da igreja também, lá em casa, uma vez, numa comunhão, e ela falou assim, é bom você ver a pessoa e saber que vive isso, que é assim, muito intenso, e eu posso testificar que realmente esse amor que nós vivemos é verdadeiro. E aí eu falei, se isso é tão verdadeiro em nós aqui como o corpo de Cristo, então eu vou intensificar isso também onde eu estou vivendo. Teve até uma reunião da igreja, de liderança que nós fizemos, e aí foi questionado, foi feito umas perguntas, né, para essa liderança toda, sobre se nós temos feito diferença na igreja, na 90, na nossa cidade. E depois disso, eu vinha pensar se eu estava fazendo diferença no meu setor, na minha rua. E eu falei, eu vou ser mais intencional. E ontem eu, inclusive, encomendei alguns bolos da Marcelene, e aí eu fui em alguns vizinhos e entreguei esses bolos como um gesto de colocar a minha casa à disposição deles, porque muitas vezes as pessoas não sabem que elas podem contar com a gente. Então, você tem que se colocar à disposição dessas pessoas para elas entenderem que você está disponível, que você tem que se colocar na disposição de ser mais bênção na vida das pessoas. Então, nós fomos ontem, inclusive, de um vizinho que nós fomos, nós encontramos até um amigo do Marcelo, que é do PG do Vitor, que eu não sabia que o filho dela, o filho da nossa vizinha, é amigo, inclusive, do Marcelo. E aí, a gente até aproveitou e comentou sobre os cultos que ele não estava acompanhando, e nós até conversamos sobre isso, foi muito bom. E ela mesma falou que, quando acabar a pandemia, ela quer receber todos os vizinhos na casa dela, porque nós tivemos uma oportunidade que a gente ainda vai comentar, e ela quer receber todos esses vizinhos na casa dela, para a gente replicar o que aconteceu. Então, assim, você vai abrindo as portas, né, na vida de um do outro, né? Sem dúvida. Sem dúvida, maravilhoso. Nosso tempo aqui, infelizmente, é restrito, passa muito rápido. A gente Com queria certeza. poder ter mais aqui uns 20 minutos, meia hora, para conversar de tantas experiências que você e o Denis, né, a sua casa, estão tendo, né, Camila? Mas, para a gente ir finalizando, eu fiquei sabendo que vocês, o PG, o pequeno grupo de vocês, fizeram uma ação também essa semana, inclusive com algumas fotos que vão aparecer aí na tela para vocês. Mas, sim. assim, nós temos agora 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, para você resumir toda a bênção que foi o dia de ontem. Nossa, 2 minutos para resumir. Quem estiver acompanhando da igreja, manda uma mensagem aí no chat, gente, porque ontem foi impactante o que aconteceu. Após um culto, após um PG online, eu senti que as pessoas estavam muito desconectadas. As pessoas estavam tristes na tela, estavam falando pouco, os alvos de oração já estavam se reduzindo. E então nós decidimos, eu questionei muito, falei, Deus, me dá uma estratégia do que pode ser feito, porque eu estou muito incomodada. E à noite eu vi uma foto de um bolo com cartão que alguém recebeu, e eu falei assim, o que é bom pode ser copiado, então eu vou copiar essa ideia. E eu compartilhei com o Denis, eu quero fazer algo, eu vou visitar todas as pessoas do PG que não estão participando online. Ele falou assim, não, então você vai compartilhar isso com o PG e lançar esse desafio para ver quem aceita fazer conosco. Então eu lancei esse desafio, mas eu não esperava que 100% do PG aceitasse esse desafio. E ontem nós visitamos 14 famílias. 14 famílias. E aí foi tão impactante, porque onde a gente passava, a pessoa queria ir junto. Então, nós montamos uma carreata em Goiânia ontem, de tantas famílias que nos acompanharam. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Na foto aí, vocês vão ver que está todo mundo de máscara. E aí, as pessoas nos acompanharam. Então, onde a gente passava, a pessoa achava tão impactante. Nós vemos pessoas assim com testemunhos. Ontem, quando eu cheguei em casa, muitos testemunhos de como que foi as pessoas, não só quem recebeu, foi impactado ontem, mas o nosso PG todo foi impactado, porque quem foi, né, quem participou, quem se doou do seu tempo para ir, a alegria que estava no coração das pessoas, a felicidade, nós cantamos na rua, nós levamos balões, cartazes, e a alegria que nós tivemos ontem com a ação das pessoas se doarem o seu tempo, cada um levou um bolo para outra família. Então, assim, nós tivemos muito choro ontem, de alegria, choro de emoção mesmo. Então, assim, nós fomos reavivados ontem, né, pela essa experiência. Maravilha. E um gesto
pequeno, né? Não deixa de dar um trabalho, você tem que fazer um bolo ou comprar um bolo, uma quitanda. Melhor é a gente fazer, né? Porque isso tem mais valor ainda, né? Com certeza. Mas um gesto tão pequeno, mas que significa tanto nesse tempo, né? Então, a gente queria estimular os nossos pequenos grupos, né, Camila? A intenção agora desse testemunho também era estimular todos os nossos pequenos grupos a pensarem ações assim, ações que vão expressar de uma forma prática o amor, a saudade que nós estamos sentindo um do outro. Nem todo mundo está conseguindo reunir através remotamente, tem muita gente que tem muita dificuldade com tela, né? Já estamos mais de 3 meses nessa questão, então muita gente está ficando cansado de reuniões na tela. Então a gente entende que algumas pessoas que são membros dos nossos pequenos grupos não estão conseguindo. Então fica essa dica para nossos pequenos grupos, a gente fazer ações que nós vamos então encurtar as distâncias e principalmente matar um pouco a saudade. Eu vi de uma das fotos que você me mandou, se não me engano, a Loma. Era a Loma que estava chorando? A Liz do Davi. A Liz do Davi que estava chorando lá, Isso. recebendo, quebrantada, né? Isso toca tanto o coração. E foi surpresa, então não foi a única, né? Inclusive nós que estávamos lá também, houve muito choro entre nós, mas porque realmente foi algo assim marcante. Matou um pouco a saudade, o Denis se responsabilizou em dar um banho de álcool em gel em todo mundo. Então, sim, foi realmente um dia maravilhoso ontem, maravilhoso. Amém. Isso é praticar, né, aquilo que durante um mês nós pregamos aqui, aprendemos na palavra de Deus a ser próximo, né? Perguntar quem é o nosso próximo, né? Então fica aí dicas importantes de como nós podemos expressar o nosso amor com o nosso vizinho. Amém? A gente gostaria de orar, agradecer Camila, agradecer pela sua vida, agradecer pelo seu testemunho maravilhoso, pela inspiração que no dia de hoje você abençoou a nossa vida, você, a sua casa, né, o Denis e as crianças, tá bom? Amém. Vamos orar porque nosso culto só está começando, tem muita coisa pela frente, tem muita bênção pela frente. Hoje nós temos um pregador internacional aí, perguntei para ele se ele queria tradução, ele disse que não, que ele arranha o português, vai dar para falar um pouquinho, surpresa. Não vou falar aqui, todo mundo aguarde aí, vamos aguardar, né, o nosso pregador aí. Mas vamos orar. Vamos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela vida do Denis, da Camila, do Pedro e da Natália, obrigado pela vida do pequeno grupo deles, que viveram esse testemunho maravilhoso, essa expressão tão prática de amor, Pai. E isso é a nossa oração, que a nossa igreja, a marca da nossa igreja seja o amor. Mas não um amor de palavras, mas um amor de prática, um amor que nós conseguimos encarnar através de gestos e atitudes. Sim, em nome de Jesus, Pai, agora receba o nosso louvor de gratidão, de amor, receba o nosso louvor que é fruto de lábios que confessam o Teu nome. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me afastar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre,
Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Olá, família! Tudo bem? Que saudades! E como é bom estar aqui! Agora o meu recado vai especialmente para os pais e responsáveis de crianças do Geração Sal. Assim como nós, os pequenos também têm um culto. Então eu convido vocês a pegarem seus smartphones e aproximarem desse QR Code que está no canto da tela, para que os pequenos possam participar, interagir e verem o culto. Galerinha, vem para o Geração Sal, vem com a tia Min. Oi, galerinha do Saltim. Estou aqui para interromper essa transmissão, mas eu não vim sozinho. A gente veio interromper para dizer que tá muito legal o nosso vídeo no canal hoje. Na verdade, hoje tem um Tati Show. Tati Show? Tati Show, com a Tati presença Show. do André Calçada. Entendi. Tati Show. Com a presença do André Calçada. Mas vai lá no nosso YouTube, na playlist lá, Saltim, vocês vão se divertir. Até mais. Olá, irmãos. Muito bom estar aqui, rever alguns irmãos que só vi através dos vídeos. E espero que todos tenham essa oportunidade brevemente de estar em comunhão com todo mundo junto, presencialmente. Nesse momento de oração, a igreja, todas as igrejas Sal da Terra, estão com um motivo de oração, com um calendário de oração, onde hoje nós temos 2 pedidos de oração. Um é para que nós orarmos pela organização, em Minas Gerais, Sal da Terra. Todos que quiserem mais informações podem procurar as redes sociais, que tem atuado na área de educação, artes, social, como também na área de saúde. Também estaremos orando pelo povo malaio da Indonésia, que é um povo ainda não alcançado, só tem 2% de cristãos. É um povo ainda que precisa ouvir o Evangelho do Senhor. Salmos 25, versículo 1, Davi nos orienta a olhar para o Senhor, e ele diz: ó Senhor meu Deus, a Ti eleva a minha alma, o meu ser, a Ti elevo a minha petição, a minha súplica, a minha reza, o meu ser,
todo o meu desejo. Então ele ora para Deus porque ele não só ora, mas também olha, porque ele sabe que Deus responde às orações. E nós sabemos que a oração em si, no termo do conceito, ela não tem poder, mas tem poder aquele que é todo-poderoso, que ouve e responde às nossas orações. E se você crê nisso, nesse privilégio de falar com o Pai Criador, que Ele ouve e responde às orações, esteja orando conosco para essa organização, Sal da Terra, como também para esse povo, para que eles possam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu uma orientação quando Ele está ali orando ao Pai. Ele mostra como o coração humano pode se distanciar da vontade do Pai. Mas através da oração nós nos alinhamos à vontade, ao coração e aos planos do Senhor. Jesus ele diz: afasta-se de mim esse cálice, se queres, Senhor, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, se você tem fé e acredita que a oração ela é respondida, então ore comigo para que possamos alinhar o nosso coração aos planos do Senhor. E se Deus te chamar através dessa oração para esse povo ou para ajudar essa organização, não fique rebelde, não rejeite o Espírito Santo. Procure uma igreja local, procure a sua igreja local, procure a liderança e siga os planos do Senhor. Então nós oramos. Pai, oramos primeiramente, Senhor, porque sabemos que o Senhor crê em todas, o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Nós cremos no Criador, nós cremos que o Senhor faz muito mais do que o que nós pedimos. Então nós oramos, ó Pai, pela organização Sal da Terra, Senhor, que já tem mais de 30 anos aí, atuando em todas as áreas possíveis, levando o Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, todos que estão envolvidos, a diretoria, que o Senhor derrame sobre eles um espírito de sabedoria, de discernimento, para que eles possam, cada dia mais, suprir a necessidade do próximo, como a gente tanto tem pregado aqui. Pai, também oramos, Senhor, pelo povo da Indonésia, povo malaio. Senhor, levante pessoas, levante os Teus obreiros, para que eles possam seguir avante e levar o Teu Evangelho ali. Levante pessoas também, Senhor, os Seus filhos ali que já estão alcançados, no meio daqueles irmãos que ainda não conhecem o Teu Evangelho, para que eles possam auxiliar, possam levantar, possam curar, possam sarar as feridas e convidar à mesa, Senhor, aqueles ainda que estão distantes. Pai, através dessa oração, se o Senhor tem chamado mais pessoas para ir a este povo, ou qualquer outro povo local, distante, que ainda a gente não conhece, Senhor, direciona esses corações, dá disposição, ânimo e amor, para que eles possam alcançar, Senhor, sentar à mesa e convidar mais irmãos que ainda estão distantes, que ainda nós não conhecemos. Senhor, dá discernimento a toda a igreja, a todas as igrejas que estão nesse Brasil, que está ao redor deste mundo todo, para que elas possam ter discernimento que o avanço do reino do Senhor tem que estar em primeiro lugar. Não só levante os obreiros, mas dá disposição a eles e discernimento a toda a liderança possível, Pai. Em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, os que precisam ser alcançados, como o Senhor alcançou o nosso coração. Em nome de Jesus. Um menino nasceu, como filho se vos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como filho se vos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da
debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E aí, família, estamos aqui para mais um Pitadas da Sal da semana. Eu tô aqui para lembrar vocês da nossa transmissão do culto das 18h30. Se você tem uma manhã mais corrida ou tem preferência de assistir o culto também na parte da tarde, lembre-se que você tem essa oportunidade. Então avise sua família, prepara todo mundo aí na sala, reúne todo mundo para no final da tarde você conseguir cultuar o Senhor junto com a gente. Outra coisa muito legal que eu vim avisar vocês é que nós vamos dar início à nossa série de quarta-feira. Lembram os 2 domingos atrás que eu falei que nós íamos iniciar a nova série? Então, ela tá chegando por aí. Na primeira quarta-feira do mês de julho, nós vamos ter a nossa estreia. Então avisa os amigos, avisa a família, você que sempre acompanhou aí as séries de quarta, fique atento que nós vamos começar a próxima. Olá. Mais um aviso. Acompanhe nas nossas redes sociais. Dia 27 de junho, às 17 horas, teremos conversas missionais com John Santos. Então, acompanhe as nossas redes sociais para estarem por dentro dessa notícia. Perguntaram a Jesus, em João, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Mas como vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por que deste versículo para falar de um momento tão especial sobre ofertas, sobre dízimos, sobre essa caridade, sobre generosidade? Porque é isso que nós, como família, vivemos. Vivemos para anunciar o Evangelho. E a igreja, não só esta, mas também esta local, ela tem muitos projetos sociais. Ela trabalha com ajuda, auxilia pessoas, suprindo as necessidades através de cestas básicas, auxilia orfanatos, envia obreiros para fora do país para levar o Evangelho, como também temos obreiros aqui na igreja local. E outros que estão sendo preparados, além de toda a equipe que aqui trabalha, além de todo o movimento que tem todos os dias. Então, nesse momento, em prestação de culto ao Senhor, em serviço e adoração ao Senhor, vai estar aparecendo aí na sua telinha todas as informações, os dados bancários da igreja. Se você foi tocado pelo Senhor, se Deus colocou algo no seu coração, de acordo com aquilo que Ele tem te abençoado, e também com alegria, este é o momento para isso, agora você de ofertar ao Senhor, ao Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Não faça com tristeza e nem por troca, nem por barganha, mas faça com alegria, em nome de Jesus.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E a gente espera que nosso trabalho salve vidas mesmo, né? Ele chegue na ponta e consiga atender um paciente que está em uma situação crítica, e a gente torce para que ele se recupere. E aí, família, nós estamos aqui na Escola das Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás, porque nós viemos conferir um projeto muito especial, o Projeto Pneuma. Nosso irmão Jonas, ele tem participado na linha de frente, consertando alguns respiradores que possam ser enviados para os hospitais do estado de Goiás. Ele tem pensado como ele pode servir a sociedade para fora dos muros da igreja. Então vem com a gente conferir um pouquinho desse trabalho. Meu nome é Jonas e eu faço parte aqui do projeto Pneuma. Ele tem duas frentes de ação, uma frente de desenvolvimento de equipamentos ventiladores pulmonares e uma frente de manutenção de equipamentos da Secretaria de Estado de Saúde. Nós recebemos ao todo 129 ventiladores pulmonares até agora. Eles passam pelo processo de manutenção, calibração e posteriormente a gente faz a entrega desses equipamentos. Muitas vezes a gente fica travado com peças, falta peça no mercado, depende de uma resposta de uma empresa, depende da resposta da Secretaria da Saúde. Tem equipamentos que a gente recebe e em 2 dias está pronto, mas tem equipamentos que em 7 dias está pronto. Alguns equipamentos que são mais simples e a gente consegue dar uma manutenção mais rápida neles, é mais direto, né? E existem outros que são mais sofisticados, então são muitas placas, muitas conexões e isso demanda mais tempo, né? A gente teve uma grande participação da população, da sociedade de maneira geral. Teve em torno de 40 pessoas que passaram pelo laboratório aqui. De 10 a 15 são as pessoas que estão aqui dentro todo dia fazendo o trabalho de manutenção de maneira mais efetiva, né? As instituições parceiras são a UFG, o Senai e o IFG. E nós temos diversos voluntários e empresas que colaboram e contribuem nesse projeto. Pessoas não são técnicos especialistas nessa área, então alguns técnicos especialistas passaram por aqui, nos capacitaram e muito do que o pessoal está desenvolvendo está sendo aprendido ao longo do tempo, está conseguindo resolver os problemas, né, e consertar os equipamentos. A gente calcula que cada paciente que vai para a UTI vai precisar de um ventilador durante 15 dias, né? São 2 pessoas por mês, ao longo de 5 meses, 10 pessoas vão ser atendidas por cada ventilador.
Eu vejo que é uma iniciativa assim, muito relevante para a sociedade e ver pessoas de diversos setores da sociedade se doando para esse projeto está sendo muito bonito, muito bacana, né? Graças a Deus, meus irmãos, por esse domingo. Louvamos ao Senhor porque Deus está no nosso meio. Eu queria convidar vocês para estar orando comigo. E antes de nós orarmos, eu gostaria de fazer um convite para você, se você não sabe, todos os dias, das 19 às 20 horas, nós temos um Zoom de oração, onde nós temos orado por pessoas que estão infectadas pelo Covid, por pessoas que estão internadas, por pessoas que estão sofrendo, não só pelo Covid, também oramos por pessoas que estão na linha de frente, oramos por pessoas que são médicos, enfermeiras, as pessoas que estão realmente servindo na linha de frente da nossa nação. Nós temos, meus irmãos, orado nominalmente por mais de 50 pessoas todos os dias. E eu faço esse convite porque nós temos sido um grupo mais ou menos de 15 a 20 pessoas e a gente precisa de você. Se você crê no poder da oração, se você crê que o Senhor faz algo quando nós oramos, se você crê que Deus, Ele responde a nossa oração, e a nossa oração ela é eficaz, eu queria te convidar. O número da sala é 512-378-8689. Nas redes sociais da Sal da Terra tem essa informação. E agora cedo eu gostaria de estar orando pelas pessoas que estão infectadas pelo Covid. Nós temos uma lista aqui de 15 pessoas. Nós temos orado todos os dias, eu queria convidar você a orar também comigo. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, os nossos irmãos e irmãs, Senhor, Pai, no Amazonas, no Ceará, em Goiás, no Maranhão, Senhor, o Ademir, o Rogério, a Maria Auxiliadora, a Socorro, a Elisama, a Dona Regina, Tauan Sena, a Tereza, Pastor Arildes, Davi, Dona Degmar, o Fernando, o Joseli, a Fernanda Nunes, o César Silveira, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, declarar cura sobre essas vidas, e não somente nessas, mas também aquelas que nós não temos o nome aqui, Senhor, na nossa sala de oração. Pai, nós queremos abençoá-los no nome de Jesus, nós queremos declarar que há poder no sangue de Jesus. Então nós declaramos o sangue de Jesus sobre essas vidas. Nós queremos abençoar os médicos, as enfermeiras e os enfermeiros, os profissionais de saúde, aqueles que estão nos serviços essenciais, no nome de Jesus. Nós queremos abençoar, Senhor, essas pessoas, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque há poder, Senhor Deus, no Senhor. O Senhor é todo poderoso. Pai, nós nos alegramos, Senhor Deus, de participar com essas vidas. Senhor Deus, já tivemos várias pessoas que foram curadas, vários milagres, Senhor Deus, e fora essas pessoas que estão com Covid, aqueles que estão enfermos da alma, enfermos no seu corpo, Senhor. Pai, nós abençoamos no nome de Jesus essas pessoas, Pai. Amém. Meus irmãos, nós cremos realmente no poder da oração. Nós cremos que há resultado quando nós oramos. Então eu queria te convidar, não só para esse Zoom de oração que nós fazemos, mas também toda vez que você tiver a oportunidade de estar orando com a sua família, com outras pessoas, seja por WhatsApp, seja por Zoom, seja por qualquer ferramenta, qualquer meio, faça isso, em nome de Jesus. Dia 11 de março, há mais ou menos 100 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19, o novo coronavírus, como uma pandemia. E naquele dia, meus irmãos, estavam registrados até então mais de 118 mil casos da doença, em mais de 110 países,
e territórios, segundo a revista Time daquele dia. Hoje, infelizmente, estamos atingindo 9 milhões de infectados em mais de 210 países e territórios, com mais de 460 mil mortes em todo o mundo. E o que Deus quer falar para a gente hoje? Dentro dessa realidade que nós vivemos, o que o Senhor quer compartilhar comigo e com você hoje? Eu me coloco diante do Senhor com temor e tremor, porque não é fácil nós trazermos a mensagem do Senhor, a mensagem do Criador, do Todo-Poderoso. É com bastante zelo e cuidado e submissão ao Senhor que eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando com você nesse dia. Meus irmãos, primeiro, eu gostaria de falar que Deus é soberano. Que Deus nunca deixou de ser soberano. A palavra de Deus diz lá em Salmo 135, versículo 6, diz assim: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Lá em Isaías, capítulo 46, 10, diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei o que me agrada. Isaías 46, 10. Meus irmãos, nós podemos estar sentindo que estamos fora do controle, perdemos o controle. Às vezes nós estamos num sentido desamparados, ansiosos, preocupados. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda que Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. O Senhor continua soberano sobre os céus e sobre a terra. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. Deus não está agitado. Deus não está preocupado, ansioso. O que Ele vai fazer? O Senhor não está preocupado com a vacina. O nosso Deus, Ele não está correndo de um lado para o outro da sala. O Senhor está aonde Ele sempre esteve. Ele está sentado no alto e sublime trono. O Senhor reina absoluto. O Senhor está com todas as coisas sob seu controle. Mas a verdade é que nós estamos nos sentindo fora do controle. Perdemos o controle. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos como que vai ser o mundo pós-pandemia. Mas deixa eu te falar algo. Nós nunca estivemos com o controle na mão. Isso é uma ilusão. Nós nunca tivemos com o controle de quantos dias nós vamos viver. Nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã. Nós somos pegos de surpresa quase todos os dias. Mas o que nos conforta e consola, meus irmãos, nós que somos cristãos, é de que Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Eu quero te falar algo que já foi revelado na palavra de Deus. Nós temos na Bíblia como que tudo vai terminar, qual que é o fim de todas as coisas, meus irmãos. Essa é a soberania de Deus. Deus já
planejou todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e são chamados de acordo com o seu propósito. Lá em Apocalipse 21 fala assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa é a verdade. Que o Senhor Deus, Ele reina soberano, em pandemia ou sem pandemia. O Senhor é soberano sobre os céus e a terra. O Senhor que ordena reis, presidentes, ministros, é o Senhor que está acima de todas as pessoas. O Senhor está acima da minha vida e da sua vida. O Senhor é soberano. E a palavra do Senhor continua: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, nós não temos que temer o coronavírus, a pandemia, nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que temer ao Senhor Deus, porque a palavra de Deus fala: não tema o homem que pode matar o seu corpo, tema a Deus que pode matar o seu corpo e mandar a sua alma para o inferno. É a Deus que nós tememos. O que Deus quer falar com a gente nos dias de hoje? Deus está mandando uma mensagem para nós. Qual é essa mensagem? Durante esses dias que eu tenho meditado e falado com o Senhor, uma das mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar hoje, um dos pontos principais é que Ele é Deus. Ele é Deus. Se você correr, se você correr os seus olhos, mas se você estudar o Antigo Testamento, se você ir na história, na linda história de Israel, cheia de falhas, sim, com o povo de Deus, mas onde nós vemos mais o poder de Deus sendo aperfeiçoado na fraqueza daquele povo, do povo de Deus. Meus irmãos, nós vemos algo em comum em todas as épocas, em todo o tempo do povo de Israel. Sabe o que é? Que Deus chamava a atenção do povo para Ele. Eu comecei a perceber, eu tenho lido a Bíblia em ordem cronológica, indico a você, se você quiser começar um plano de leitura, se você nunca fez, leia a Bíblia em ordem cronológica. Essa é a segunda vez que eu faço e tem sido maravilhoso. E é lindo de ver que, desde ali de Êxodo, no capítulo 3, versículo 12, quando Deus fala com Moisés, para ele, Deus revela o plano para Moisés de libertar o povo do Egito. E Moisés está naquela preocupação: mas eu não sei como fazer, como falar. E ali, nesse versículo 12, é a primeira vez que Deus fala assim. Deus fala assim: olha, isso que vai acontecer é para que eles saibam que eu sou Deus.
Meus irmãos, depois no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Êxodo, ali quando Deus vai mandando as pragas no Egito, e Deus vai falando com Moisés, ele fala assim: Moisés, eu vou fazer para que eles saibam, e vocês saibam também, que eu sou Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que Deus está passando para nós nos dias de hoje. Eu sou Deus. Se você lê os profetas, se você lê quando era profetizado o que ia acontecer com o povo de Israel, eles iam ser exilados, eles iam ser amassados, eles iam ser humilhados. E também em outras épocas da história do povo de Israel, meus irmãos, é claro, Deus fala assim: eu vou fazer, eu vou humilhar, eu vou permitir, para que eles reconheçam que eu sou Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem do Antigo Testamento e essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem dos dias de hoje que nós estamos vivendo. Na palavra de Deus, há centenas de vezes aonde Deus fala, para que saibam que eu sou Deus. Essa pandemia tem um propósito, mas é um propósito muito maior. É um propósito que o mundo venha ao conhecimento de que Deus é Deus, de que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o centro do universo, Ele é o centro da atenção. Não é a pandemia, não é o coronavírus, não é o que vai acontecer. É para que nós venhamos ao conhecimento de que Ele é o único Deus. E queira você acredite ou não, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Não interessa o que você pensa, Ele é Deus e continua, e para todos sempre. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Eu não sei se Illuminati, Nova Ordem Mundial, o que seja que Satanás esteja planejando. Deixa eu te falar algo. O Senhor é soberano sobre qualquer plano do inferno. O Senhor já declarou no capítulo 20 de Apocalipse, fala que Satanás e os seus demônios, eles serão jogados no lago de enxofre. O inferno não foi feito para mim e para você, o inferno foi feito para Satanás e para seus demônios. E ele sabe disso. Então, meus irmãos, eu não estou interessado em saber qual que é a agenda de Satanás, porque o meu Deus tem a sua agenda, e a agenda dele declara qual é o fim. A agenda dele declara qual é o fim do nosso inimigo, Satanás, do acusador. E o Senhor também declara qual que é o meu fim e o seu fim, se a sua vida estiver em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo em Deus, através de Cristo Jesus, se você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você sabe qual é o seu futuro em Cristo Jesus, em Deus. É o que nós acabamos de ler em Apocalipse 21. A mensagem está sendo falada. Deus está nos alertando a nós nos chegarmos a Ele. E é hora de nós apertarmos o botão do reset. É hora de nós apertarmos o botão de redefinir. Que botão é esse? Se você tem um aparelho como esse aqui, um celular, ou um computador, ou um tablet, provavelmente na sua vida você já formatou um computador, você já redefiniu o seu celular, ou o seu tablet. E muitas vezes nós fazemos isso por quê? Porque acaba que, vamos pegar aqui um exemplo mais fácil que é o celular, acaba que são aplicativos, softwares instalados e começa a ocupar a memória, começa a ocupar o espaço e o celular não começa a funcionar e a bateria começa a ficar mais fraca, não dura mais o dia inteiro e nós
decidimos então, uma vez ou outra, zerar tudo, redefinir, limpar, apertar o botão do reset. Nós queremos tirar essas coisas que incomodam, que não tá deixando o nosso aparelho funcionar direito. Lembre-se disso que eu estou falando. Há também o que nós chamamos de correção de curso, ou correção de itinerário. Se você parar para pensar, nos últimos 75 anos, a maior parte do mundo, não todos os países, mas a maior parte do mundo, experimentou uma narrativa quase ininterrupta de progresso até este ano de 2020. Mas é importante nós entendermos que esse progresso, ou o que nós chamamos de progresso, nós definimos isso, progresso, muitas das vezes na área tecnológica, na área da medicina, na área da educação, na área de transporte, enfim, outras áreas. Nem todos esses cursos ou itinerários, ou esse progresso, nos levou ou nos leva na direção que deveríamos chegar, ou no itinerário que devemos atingir. E isso quer seja nós como pessoa, nós como família, nós como igreja, e o nosso relacionamento com Deus. E meus irmãos, dentro desse entendimento, é por isso que Deus permite, Deus envia, Deus comanda, Deus faz com que aconteça contratempos, a fim de que haja uma correção de curso, a fim de que haja uma correção de itinerário nas nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo isso com o coronavírus. Eu creio que é uma das coisas que Deus está permitindo, por amor que Ele tem a nós, porque Ele nos ama tanto, Ele está permitindo que isso aconteça. Bom, se você conhece as Escrituras, você sabe que quando Satanás chegou-se perante a Deus, Deus pergunta a ele: de onde você vem, Satanás? Isso está lá no livro de Jó, capítulo 1 e 2, e Satanás fala: eu venho de andar a terra de um lado para o outro. E o Senhor fala: você viu meu servo Jó? Satanás: eu vi. E Deus elogia Jó perante Satanás, mas Satanás é acusador. E Satanás então fala: mas ele é assim por causa que ele tem riqueza, porque o Senhor tem abençoado ele. Tira essas coisas. Depois é tocado na pele de Jó. Meus irmãos, nós entendemos ali, em outras partes das Escrituras, que Satanás chega diante de Deus para pedir permissão para nos tocar. Olha só, isso é maravilhoso saber, porque isso fala sobre o que nós falamos sobre soberania. Satanás não é soberano, o único soberano é Deus. E quando Deus permite algo acontecer, como Deus está permitindo esse vírus, essa pandemia, é porque o Senhor tem um propósito maior. E o propósito de Deus sempre é para que nós saibamos que Ele é Deus. E agora esse momento que nós temos que apertar o reset. Será que nós nos acostumamos rápido demais com o lixo que temos acumulado em nossas vidas durante esses anos, durante esses meses passados, antes do ano 2020? De todo esse lixo que nós sugamos, que nós aceitamos. No melhor deles, do melhor desses lixos, eles são desnecessários para a gente. E no pior desses lixos, que está dentro de nós, eles são prejudiciais. Eu quero te desafiar a perguntar, a te fazer algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo. E eu quero compartilhar essas perguntas a você. Nós falamos que a pandemia foi declarada há mais ou menos 100 e alguns dias atrás, no dia 11 de março. Muita coisa mudou até então.
lockdown, máscara, distanciamento social, várias coisas. Nós talvez fomos forçados a entender o que é um ano sabático ou o jubileu, como nós vemos na palavra de Deus. Não sei, talvez seja. Mas algumas perguntas que eu quero que você reflita comigo. E vai doer, se prepara. Você está lendo mais a sua Bíblia nos últimos 100 dias? Você está orando mais vezes por dia e as suas orações têm melhorado? Você tem lido, assistido, ouvido, falado mais conteúdo que glorifica a Deus? Nesses últimos 100 dias, você tem sido mais generoso e bondoso e sensível? Nesses últimos dias de pandemia, você tem aprendido o significado de povos não alcançados, de missões globais? Você tem investido na qualidade do seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos? Você tem quebrado os falsos deuses que você acariciou durante todos esses meses e anos da sua vida, ou os lixo que você tanto colocou em pedestais? Você tem endireitado o seu caminho nesses últimos dias? Essa pandemia tem propósito. O Senhor quer que nós possamos corrigir o curso das nossas vidas. Porque talvez para muitos de nós, o destino do curso, do itinerário que nós estávamos seguindo, não leva a Deus, não leva-nos a um relacionamento mais perto com Deus, a uma intimidade com Deus, mas estava nos distanciando de Deus. Mas, meus irmãos, se você lê a sua Bíblia, se você vê a história do amor de Deus para com o povo de Israel e para conosco, nós vemos ali que Deus não fazia as coisas sem propósito, que Deus não castigava sem propósito, que Deus não permitia doença, que Deus não permitia as coisas ruins acontecer, porque Ele tem prazer nisso. Mas não, porque Ele via o final. Porque o nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega. Porque Deus conhece o começo e o fim. Ele sabe o que as coisas que acontecem na nossa vida podem nos trazer para mais perto de Deus. E essa é a mensagem de Deus para você hoje. É a mensagem de Deus para mim. E as perguntas agora continuam. Durante esses últimos 100 dias, ao invés de responder sim às perguntas anteriores, você responde sim às próximas perguntas. Você está, então, nesses últimos dias, vendo mais Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Netflix? A quantidade de carga horária que você tem investido nesse lixo aumentou? Quando você ora, se você lembra de fazer isso, a sua oração se resume a: Deus, abençoa meu dia e meu alimento. Recentemente, eu li algo que me impactou. Se Deus respondesse a sua oração hoje, o mundo seria diferente. Se Deus respondesse a sua oração hoje, faria diferença no mundo ou faria diferença apenas na sua vida? Como tem sido a nossa oração? Você tem sido mais mesquinho, insensível, irritado, mal-humorado nesses últimos 100 dias? Você não tem tempo de ler a Bíblia e orar com sua família todos os dias? Você tem alimentado a fantasia de voltar ao normal, para que assim você possa ocupar a sua mente? Qual que é esse desejo de voltar para essa normalidade, meus irmãos? Qual que é o nosso desejo de voltar? Eu espero que tudo volte ao normal. E a pergunta é: e se não voltar? Aonde que você se encontra com o seu relacionamento com o Criador? Meus irmãos, Deus, Ele te ama.
Deus me ama. Se Ele não amasse, Ele não ia ter entregado o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por mim e por você. Jesus, Ele tem um cuidado por nós. A palavra de Deus fala que o amor de Deus, Ele nos constrange. Deus quer que você não desperdice essa oportunidade que estamos tendo, meus irmãos. Meus irmãos, se você perdeu esses últimos 100 dias, eu quero te falar que se você ainda está respirando, se há vida no seu corpo, você ainda tem oportunidade de converter, de responder sim àquelas primeiras perguntas, a você a mudar o rumo da sua vida, a você fazer uma correção de curso, de itinerário, de caminho. Nós somos compelidos hoje, meus irmãos, a reavaliar, a recalibrar, a redescobrir, a reconsagrar e outras dezenas de res. Meus irmãos, pior do que esse vírus é o pecado. Pior do que o coronavírus, do que a dengue, chikungunya, AIDS, seja o que for. Pior do que qualquer vírus mortal, ebola, é o pecado. E a palavra de Deus fala que nós já nascemos no pecado, meus irmãos. Nós nascemos desesperados por Deus, pela salvação. Hoje o mundo está desesperado. Quando é que a vacina do Covid vai chegar? Quando que a gente vai voltar ao normal? Meus irmãos, mesmo que chegue e que tudo volte ao normal, e o vírus do pecado na sua vida, você vai deixar ele ali? Você vai deixar de que esse vírus mortal que se chama pecado, que a palavra de Deus fala que o salário, o resultado do pecado em nossas vidas gera morte, mas é morte eterna. Por que você não se preocupou com isso antes do coronavírus? Por que o coronavírus, a população do mundo está tão preocupada, mas com o pecado que Deus tem falado com a gente, nós não temos preocupado? É hora, é momento, hoje, propício, de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, Deus está nos chamando para nos aprofundar, para nos entregar, para estarmos íntimos com Deus. Nós somos chamados a essa intimidade com Deus. Eu quero te falar que Deus nos ama. E é por isso que Ele está permitindo esse tempo difícil para a gente. Mas não se distraia. Não se deixe ser distraído. Que o Espírito Santo possa te incomodar agora, nessa manhã ou noite, para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer da palavra dEle. Meus irmãos, está na hora de você abrir a Bíblia, de você ler, de você meditar. Está na hora de você orar. Está na hora de você louvar o Senhor. Está na hora de você dizer não ao lixo que está sendo vomitado, jogado. E nós estamos colhendo. Nós estamos aceitando. Nós não estamos filtrando. Nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos. Eles têm acesso ao que você não faz ideia. E você está sentado num sofá e o teu filho está em outro, no quarto dele, e você não faz ideia do que ele está vendo. Deixa eu te falar, quando a gente faz uma mudança de curso,
ela tem que ser drástica. Ela tem que começar hoje. Tem que ler. Se o teu filho nunca te viu chorar na presença de Deus, orar, ler a Bíblia, ele vai ter que começar a ver. Como é que você quer que o teu filho, a sua filha, eles orem, eles sejam a geração que ora, que lê a Bíblia, se você não faz? Como é que a gente pode ensinar os nossos filhos se eles não veem a gente fazendo? Quanto mais tempo a gente gasta em uma coisa, mais a gente define para os nossos filhos o que é importante na nossa vida. E a gente define não só para os nossos filhos, mas para o mundo. Qual que é a nossa diferença? Qual que é a nossa diferença nessa pandemia com o mundo? Você acha que nós somos protegidos, nós somos imunes ao coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus? Ou de câncer, ou de qualquer outra doença? Nós não somos imunes, meus irmãos. A palavra de Deus fala para nós andarmos em santidade, para nós andarmos em cuidado, como a gente vive a nossa vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Meus irmãos, nós temos orado por mais de 50 pedidos de oração todos os dias, e cada dia chega mais. E esses pedidos incluem depressão profunda em jovens, adolescentes, crianças, pensamentos suicidas em crianças de 9 anos de idade. Nós oramos por dezenas de pessoas que estão com câncer, metástase. Nós temos orado por pessoas que não sabem nem o diagnóstico das suas doenças. Meus irmãos, a nossa atenção não tem que ser no coronavírus. A nossa atenção tem que ser no Deus, que Ele é soberano sobre os céus e a terra. Nós temos essa oportunidade hoje de nos achegarmos mais perto de Deus. E eu queria te convidar a aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você nunca o fez, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse 21, que aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não confessaram Jesus Cristo com a sua boca e creram no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não fez isso, você não é salvo ainda. Mas eu queria te convidar para você fazer isso. Como é que você faz? Você ora ao Senhor agora. Eu quero te guiar nessa oração. Senhor Deus, eu quero orar por aqueles que estão me assistindo, Senhor, que não entregaram a sua vida para Jesus ainda, que não têm a certeza de onde que vão, Senhor Deus, quando morrerem, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, ouve a oração, Pai. Senhor Deus, de cada um que está confessando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador no dia de hoje. Repete comigo, Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, e eu preciso da salvação que existe somente em Jesus Cristo, seu Filho. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu numa cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, e o seu sangue derramado naquela cruz foi para pagar os meus pecados. Senhor Jesus, me aceita como filho de Deus neste momento. Amém. E meus irmãos, se você precisa de uma correção de curso, se você está indo para o lado aonde, principalmente nesses 100 dias, te revelou, é só você parar para pensar. Pensa nesses últimos 3 meses, um pouco mais de 3 meses. Para onde que a sua vida estava indo? Para onde a sua vida espiritual, o seu crescimento estava em ascendência ou descendência? Nós estamos tão preocupados na linha do coronavírus, se ele está subindo, ou se ele está estabilizando, ou ele está abaixando, e a gente não está prestando atenção na nossa vida com Deus, se ela está subindo, ou se ela está estagnada,
ou se ela está descendo. É o momento que eu quero te chamar para orar, para você confessar ao Senhor esse problema, esse pecado. Eu quero orar junto com você, porque eu também sou tentado em todas essas coisas, em todas essas perguntas. E eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero conversar, ler, absorver mais conteúdo que me edifica e que glorifica ao Senhor. Eu quero que os meus filhos possam olhar para mim e que eu seja um exemplo para a vida deles. Senhor, eu oro com meus irmãos, Senhor, que estão me assistindo agora no celular, ou no tablet, ou na TV. Senhor, eu quero, Pai, junto com eles, Senhor Deus, te pedir, Pai, me ajuda. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós queremos ser diferentes. Nós não queremos, Senhor Deus, mais aceitar esse lixo que o mundo tem, Senhor Deus, colocado para a gente. Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, Jesus. Senhor, nós queremos ter o nosso prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e meditar nela dia e noite. Nós não queremos ter vergonha de falar um para os outros, Senhor, sobre o que Deus tem feito nos últimos dias na minha vida. A gente pergunta como é que vai estar a temperatura amanhã. A gente pergunta como é que vai estar, se o ministro vai estar ou não. Nós perguntamos sobre política, sobre economia, sobre coisas, sobre quando que vai voltar ao normal. Mas a gente não pergunta um para o outro o que Deus tem falado para você nos últimos dias. O que Deus está ensinando você nos últimos dias, fala comigo, compartilha comigo. Eu quero trocar essa informação tão preciosa. Senhor, mas se a gente não está aprendendo nada com o Senhor, se a gente não está andando com o Senhor, Pai, a gente não tem nada para falar. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Senhor, a gente não quer saber qual que é o último hit da música popular, Senhor. Nós não queremos saber qual que é o trending do YouTube ou do Instagram. O que está sendo as últimas fofocas? Nós queremos saber, Senhor Deus, o que a Tua palavra está falando, Senhor. O que o Senhor quer falar com a gente. Senhor, isso é importante. A Tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Senhor, nos livra dessas correntes que nos amarram, Senhor. Cordéis da morte me cercaram, mas eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que não têm força para clamar, os nossos irmãos e irmãs que estão com entulho, Senhor, de lixo. Aqueles, Senhor Deus, que se estão navegando no lixo, não conseguem ver a direção, Senhor. Aqueles não conseguem discernir tempo e estação. O Senhor admoestou os seus discípulos. Vocês conseguem discernir quando que a chuva vai vir, mas não conseguem discernir quando o Filho do Homem se aproxima. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, mudar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor mude o rumo das nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor. Nós não nos envergonhamos desse evangelho, Senhor, porque é esse evangelho que nos salva. Senhor, nós queremos colocar aqui, Pai, a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa dor, a nossa fraqueza, Pai. Colocar aqui, Senhor Deus, para dizer que nós não resistimos, Senhor Deus, o clique da TV, do YouTube, do Netflix, do Instagram, do TikTok, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda com esses vícios. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a, Senhor Deus, gastar tempo na Sua palavra, em oração, no nome de Jesus. Porque se as coisas forem piorar mesmo, como está tanta gente descrevendo, e a Tua palavra mesmo fala, nós queremos estar preparados. Nós queremos estar fortalecidos no Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres de oração e que conhecem a palavra da verdade.
Nós queremos estar com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os nossos pés preparados com o evangelho da paz, embraçado o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todo e qualquer dardo inflamado do maligno, e desembainhando sempre a espada do Espírito, que é a tua palavra, e com toda oração e súplica por nós e por todos os santos, para que nós possamos resistir o dia mau. No nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela tão misericórdia que o Senhor tem conosco. E tanta bondade. Nós vemos isso com o povo de Israel, como o Senhor fez. Muitos de nós não sabem porque nunca leu, mas está lá escrito que o Senhor fazia as coisas e permitia as coisas para que eles soubessem e as nações soubessem que o Senhor é Deus. E hoje nós não vivemos algo diferente. O mundo conhecerá que existe um Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão. Que o poder do Espírito Santo te ajude nessa correção de curso. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua casa e te dê paz. Deus te abençoe. Um menino nasceu, como filho se vos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como filho se vos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe